Fala galera, beleza? Vou fazer um vídeo meio diferente hoje aqui. Que nem eu já falei em alguns outros vídeos, eu tenho meu canal faz tempo, já desde 2007. E já postei bastante vídeo aleatório. Já aí se você entrar aí no canal e olhar em vídeos lá, e descer a rolagem até embaixo, você vai ver que tem bastante vídeo antigo. E tem alguns vídeos do meu Uno, que foi o primeiro carro que eu tive. Eu comprei ele em 2008, quando eu fiz 18 anos. E eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouquinho a história dele para vocês, porque é um carro que não é que nem o Siena, né? Que é um carro que já tá ali no canal, que vocês já sabem a história que eu sempre tô falando. Eu pretendo fazer um vídeo da EC10 também, contando a história dela, porque eu tenho alguns vídeos antigos dela também no canal, mas eu não explicava bem certo, não falava bem certo como é que foi acontecendo as coisas, né? Então, eu vou fazer um vídeo contando essa história. E como o canal, que nem eu coloquei lá na descrição do canal, que é sobre as minhas experiências com carros, né? Então eu vou começar desde o começo. Então esse Uno aí, ele é um Uno CSL 1.6, ano 92, modelo 92. E ele tinha um motor, famoso motor Sevel, né? Um motor argentino, ele era inteiro montado na Argentina, esse carro. E é um carro famoso lá na Argentina, que no Brasil não tanto. Mas ele é um carro bem famoso lá por andar bem e tudo. E a história do meu Uno foi a seguinte: eu fiz 18 anos, estava fazendo a carteira e queria comprar um carro. Eu tinha juntado um dinheirinho e tal, e estava atrás de um carro, olhava um carro aqui, olhava um carro lá. E geralmente, como todo piá dessa idade, você quer um carro legal, né? Você quer um carro que ande bem, que chame atenção. E eu tava olhando alguns, eu tinha bastante vontade de comprar um Opala ou uma Caravan. Em 2008 ainda não era esse absurdo que é hoje em dia os preços. Eu lembro bem que eu tinha visto uma Caravan por 2,5 para vender numa loja aqui da cidade. Imagina, R$ 2.500, é. Eu tava bem afim de comprar ela porque eu tinha 2.000, acho, só faltava 500. Mas daí não deixaram, né? Meu pai não deixou. Ainda bem, porque era uma bosta, né? E daí também eu tinha vontade de comprar um Chevette. Daí uma tia minha tinha uma Marajó, que é, pra quem não sabe, é o Chevette Station Wagon. Eu também tinha vontade de comprar. E ela queria R$ 1.000 naquele carro na época, imagina, R$ 1.000. Era um carro que tava igualmente ruim, igual tava essa Caravan aí. Aí também fui olhar um Gol GT, daqueles GT 1.8, 86. Na época o cara queria acho que R$ 6.000. Isso em 2008. Beleza. Até que um certo dia um amigo nosso, o mesmo que é o dono do Corcelzinho, que eu fiz um vídeo aí já, ele falou assim, ó, tem um cara lá que ele tem um Uno e esse Uno aí, ele tá pagando o financiamento e esse financiamento tá atrasado já umas parcelas, então ele quer só vender o carro, ele quer se livrar do carro, ele quer um dinheiro lá pra parte dele e o resto a pessoa assume. E daí me interessou. E daí eu fui lá olhar, era esse Uno aí. Era, ele tava bem mastigadinho quando eu vi ele lá. Mesmo assim, pelas condições eram bem boas, o carro ia sair um preço bem bom por causa desse negócio. Então eu acabei ficando com o carro. Que vocês estão vendo aí as fotos. Eu não tenho foto de quando eu peguei, eu tinha, mas eu perdi nessa troca-troca de computador e coisa arada. Eu vou dar uma olhadinha aqui mais se eu não acho. Se eu achar, eu posto aqui as fotos. Mas quando eu peguei, ele tinha uma escalatinha bem feia e ele tava bem feio mesmo. A pintura, assim, tava bem acabado. Aí a gente desmontou ele, né? Limpamos bem, que arrumamos o que precisou e tal. Ali já deu uma erguida boa nele. Aí, lá, no máximo um ano depois que eu tava com ele já, daí nisso eu coloquei um rádio e tal, coloquei um som. Daí meu tio me deu um jogo de roda. É o jogo de roda que vai aparecer na foto aí pra vocês. É um jogo de roda antigo. E meu tio me deu essas rodas aí. Tinha pneu, tudo eu coloquei, já deu um ar nele, né? Ficou bem ajeitadão. E daí ele tava sem emblema também, aquele emblema ali do Uno CSL, ele tava sem, eu comprei no Mercado Livre. Isso tudo lá por 2009, assim, né? Foi em 2009 que eu comecei a mexer mais nele.
Aí o carburador dele também era um troço que não parava arrumado, era aquele carburador eletrônico, né? Claro que já estava tudo isolado, os fios, tudo, então ele não funcionava bem, quer dizer, ele funcionava bem, mas ele tinha um consumo assim excessivamente alto. E, ó, que nem essa foto que vocês estão vendo do motor, eu já tinha tirado o filtro original dele, que é até na frente lá, e coloquei aquele filtro marmita, né, que os caras falavam na época da Race Chrome, coloquei em cima ali do carburador. E na época dessa foto também eu já tinha colocado as rodas do... Eu acho que as rodas são do Tempra, se não me engano, né? As rodas 15. E... Ó, vou colocar outra foto das rodas antigas. Se não me engano, a marca dessas rodas que era a Vasca. Elas tinham uma escalotinha central, eu deixava assim. Ó, nessa foto aqui não fazia tanto tempo que eu tava com ele, dá pra ver que a pintura tá meio ruim ainda. A pintura eu não mandei pintar, eu fui pulindo, pulindo, pulindo até que ele ficou bom. Ele tinha esse engate também, um engate bem, bem feio ali que eu devia ter tirado fora, eu nunca tirei, hoje eu não gosto de engate. Ele tinha esses farol de milha. Deixa eu ver se eu acho uma foto que apareça aí. Se eu achar uma foto que apareça bem os milho, eu coloco. Ele tinha uns farolzinhos de milha bem joia, também veio nele, provavelmente não era de fábrica, mas em algum momento da vida dele alguém tinha mandado instalar. O acionamento desse farol de milha, ele era original ali no painel, não era uma chavinha à toa, assim, sabe? Né? O painel dele tinha aqueles dois satélites, né? Do lado, e tinha aqueles negócios que se acionava ali, né? O limpador, a luz baixa, a luz alta e tal. E junto ali tinha o acionamento da milha como se fosse original. Então esse daí era um negócio bem, bem joia nesse carro. Dentro ele não aparecia nenhuma lata, né? Geralmente no Uno normal ele aparece lata, né, nos forros de porta, aqui em cima dos forros, aparece lata às vezes na coluna e tal. Esse não, esse ele era inteirinho forrado, inteirinho. O acabamento dele era muito bom dentro. Em cima, aqui no consolinho, junto com o espelho retrovisor, ele tinha um reloginho digital e uma luzinha de leitura. Você podia acender ela e mexer ela assim, ela mexia. E quando você acendia a meia luz, o reloginho ficava aceso. Então à noite ficava aceso o painel, né? Ficava aceso o console central aqui. E o reloginho também ficava aceso. Isso era bem jóia dele. Quando eu peguei ele também, ele tava assim, a forração do teto, tava só na lata. Daí isso daí eu mandei fazer, o tapeceiro fez. Esse carro, ele era um carro bem completo, eu gostava, ele tinha o acionamento do porta-mala do lado do banco do motorista aqui, igual o Siena tem. Tinha vidro elétrico nas portas dianteiras e tinha trave elétrica. Ele não tinha alarme, então ele não tinha, eu travava ele na chave, daí travava as 4 portas, mas não subia os vidros, nunca instalei alarme nele. Eu fiquei com ele de 2008 a 2012, se não me engano, né? E nunca instalei alarme nele, nem nada assim. E apesar do carburador dele ser bem chatinho, mas é um carro que nunca me deixou assim muito na mão, sabe? Ele parou. Algumas vezes que eu tava andando com ele parou de funcionar. Na época que eu tinha ele, eu fazia faculdade e uma vez eu tava voltando à noite para casa e ele simplesmente parou de funcionar. E era o carburador. Mas fora isso, o carro nunca deu nenhum tipo de problema grave. O motor nunca, nada. Não tinha vazamento. O motor tinha bastante saúde, assim, se acelerava, ele puxava bem, apesar de beber um consumo, né, extremamente alto, mas ele puxava assim em alta rotação. Eu lembro que eu esguelava ele até o que dava, eu era meio sem noção nessa época. E eu esguelava assim o contagiro ia até no 7, 8, assim, e ele não tinha corte, sabe? Acho que faltava a válvula. E ele não parava, ele tinha fôlego assim, ele nunca me deixou na mão na parte do motor, nada. O carburador era chatinho. Eu acho que dele parar de andar por causa do carburador foi uma vez só, acho. E daí às vezes ele ficava ruim, ficava engasgando, não dava lenta. Esse era normal dele, ele nunca dava lenta quase. E daí se você regulasse a lenta, quando ele esquentava, a lenta ficava alta, ficava tipo em 2000 o RPM. Aí não tinha jeito, né? Já era bêbado com uma lenta daquela lá, então ficava impossível de aguentar o consumo dele. Uma vez o câmbio
esse câmbio desse Uno, ele não era acionamento por cabo de aço, né, que nem a gente tá mais acostumado, ele era acionamento por tipo uns varão, assim, e uma vez quebrou, daí o câmbio ficou meio mole, assim, mas ele continuou andando, só que o câmbio ficou meio mole, assim, meio ruim de engatar as marchas, mas isso daí foi fácil de arrumar. Eu lembro que eu levei num amigo meu que mexia com lataria e pintura ainda pra ele dar uma olhada, e ele acabou arrumando. Outra coisa que aconteceu também com esse carro, assim, foi que ele deu uma partida na parte do túnel ali, e daí eu tive que mandar soldar também nesse meu amigo que mexia com lataria e pintura. Aí ele soldou ali, puxou, né, o carpete, soldou, ele ficou bom. Esse carro na estrada eu viajei pouquíssimo com ele, mas que naquela época eu não viajava muito, não tinha porquê. Mas as poucas vezes que eu viajei com ele, ele ia bem na estrada, ele não puxava cruzado, ele não vibrava, nada, mesmo com as rodas. Eu lembro que nessa época as rodas, tipo, que nem essas rodas Vasca aí, era pneu velho, era o que tinha, sabe? Não tinha senso assim de não, vou mandar alinhar, vou colocar, né? Não, comprava a roda, punha ali do jeito que tava, ia e não pensava, sabe? Aí quando eu coloquei aquelas rodas do Tempra, eu comprei aquelas rodas com 4 pneus bem ruim. Era 2 pneus de um tipo e 2 pneus do outro. Daí o pneu dianteiro tava extremamente ruim, daí eu troquei, coloquei 2 novos. E os de trás era velho. Mas eu viajei também e o carro ele não vibrava também, nada, não sei como é que pode. Hoje em dia, se eu deixo sem alinhar o carro, ele já puxa, já vibra. Naquela época, não. E problema elétrico esse carro nunca deu também. Ah, não, minto, deu sim. Uma vez eu tava andando com ele e nessa época eu tinha colocado. Eu não lembro eu acho que LED não tinha muito ainda, ou pelo menos aqui eu não tinha acesso. Eu não lembro de LED, mas eu lembro que a Xenon era meio moda, assim. E era uma coisa bem cara. Aí eu tinha achado pra comprar um jogo de lâmpada da Philips. Eu não lembro se era White Vision, Blue Vision. Era uma lâmpada cara da Philips. Pra mim, lá na loja preço de custo já era caro. E eu comprei 4, né? Era 2 para os farol e 2 para as milhas. E coloquei no carro, ficava uma luzona branca, assim, bem jóia mesmo. E um dia eu tava andando, dali um pouquinho ficou forte, bem forte a luz do painel, assim, e as luzes externas ficaram bem fortes, daqui a pouco apagou as de fora. Não acendeu mais. Aí eu fui no eletricista, que nessa época também eu ainda não tinha feito Senai, eu não manjava nada, assim. Eu tinha 18, 19 anos no máximo. Aí eu fui no eletricista, e o eletricista falou que era o regulador de tensão do alternador que tinha estragado e não estava mais controlando nada. E o alternador mandou muita voltagem, muita amperagem pro sistema do carro e queimou tudo. Por sorte, queimou só as lâmpadas de fora. As do painel, rádio, essas coisas não estragou nada. Aí isso daí foi um bobo elétrico que teve, né? Eu lembro que para arrumar o alternador não foi caro e o que eu mais me ferrei foi nas lâmpadas, né? Eu perdi essas lâmpadas e já não comprei mais, daí porque era caro. E outro problema que ele deu também elétrico, eu lembro, foi o motor de arranque, mas esse daí eu lembro também que eu levei no eletricista na época, eu não sabia fazer um motor de arranque, imagina, hoje é uma coisa que pra mim é extremamente fácil, mas na época eu não tinha nem noção de como é que fazia. Aí eu também mandei arrumar e também não foi caro. O para-brisa eu troquei ele, porque uma vez eu me enfiei numa briga e o cara lá bateu com a mão fechada assim, lá no para-brisa dele e quebrou. E eu fazia bastante arruaça com esse carro, eu vou deixar uns vídeos aí, eu tenho até esses vídeos estão no meu canal do YouTube ainda, eu vou deixar aí, vou pôr aqui também, fritando pneu, nossa, fazia racha direto, mas esse carro ele andava bem pra época, ele tinha 84 cavalos no documento, mas ele é 1.6, né? Tipo, se for ver pra hoje em dia, 1.6 e 84 cavalos é pouco. Mas ele tinha bastante força, sabe, de arrancada, ele tinha um torque bom. Então isso que ajudava ele. Isso que fazia ele andar, ele ter aquela sensação de que ele andava um pouquinho melhor, né? E era isso daí. O ronquinho dele era jóia por causa do filtro, que eu tinha colocado aquele filtro ali esportivo em cima, né? Aquela marmita aí. Os caras chamavam de filtro marmita da Race Chrome.
E é isso aí, daí eu fiquei com esse carro e até 2012. Daí, em 2012 surgiu a oportunidade de eu comprar a S10. Eu vou fazer outro vídeo contando a história da S10 aí desde o começo. Mas em 2012 eu tive a oportunidade de comprar a S10. E daí eu tive que vender o Uno. Na época eu tinha o Uno e tinha uma CG, uma 150 Flex, lá das primeiras Flex que lançaram, ela era vermelha, assim, ela era uma moto bem, bem jóia mesmo. Aí eu vendi o Uno e vendi a CG para poder comprar a S10. Mas daí a história da S10 fica para um outro vídeo, beleza? Então é isso aí, deu uma pincelada meio por cima, só para você ter uma base de como é que foi a minha experiência com o Uno. Se você achar um carro desse com esse motor para comprar hoje em dia, pode comprar um carro jóia, um carro robusto que não estraga, anda bem, manutenção fácil. É um excelente carro, peça de acabamento, farol, essas coisas você acha com uma facilidade imensa. Uma vez meu pai bateu nele, com aquela outra S10, eu fiz o vídeo já da nossa outra S10, a 97, eu deixo o card aqui se eu lembrar. E uma vez ele deu a ré no Uno e bateu e quebrou o farol e pisca. Eu lembro que na época eu paguei, tipo, barato, assim, sabe? Até hoje, né? Todas as peças, os vidros também, se o ladrão te quebrar o vidro da porta é barato. Peça mecânica em geral, então é um carro excelente que dá pra ter sem medo. Beleza? Conforme eu for achando as fotos que eu falei, eu vou deixando aqui atrás. E é isso aí. Se você gostou, não esqueça de dar o joinha pra cima e se inscrever no canal. No próximo vídeo eu vou contar a história da S10 aí desde o começo, beleza? Valeu, falou e até!